Olá, olá, sou o Fábio Almeida, estamos começando aqui mais um episódio do 100 milissegundos, projeto da Gamned, onde a gente se propôs aí a refletir sobre as transformações tecnológicas dessa última década. E hoje recebendo aqui um convidado super especial, de peso aí do nosso mercado, Marcelo Souza. Ele é publicitário, pós-graduado em marketing, presidente da Market Data, né, e especialista em Data Driven Marketing e com participação em projetos aí de grandes marcas. Obrigado, Marcelão, pela presença aí. Prazer, obrigado você pelo convite. Valeu. Então, assim, para a gente seguir aqui na temática, né, do projeto, queria te começar aí com uma pergunta, pegando até dados do IAB, né, das pesquisas do IAB, que em 2013 a participação do bolo publicitário aí era de 10%, né, do digital no bolo publicitário era de 10%, e a gente bateu agora aqui em 2022, que é a última pesquisa que saiu, 50%, em média 50%, com os dados que a gente tem disponível, talvez seja até um pouco mais se a gente pegar Facebook, Google, né, que tem um volume enorme nisso. E aí queria seu olhar sobre essas transformações justamente do uso de dados, né? Você que trabalha numa empresa orientada por isso, né? Qual o seu olhar sobre essa evolução, né, desses últimos 10 anos, se as empresas estão fazendo melhor ou não, né, nessa evolução? Ô Fábio, é interessante, né? Eu estou nesse negócio de dados em marketing desde marketing direto. Você vai lembrar bem, a gente usava bancos de dados para fazer telemarketing e enviar a malha direta. Então, naquela época, década de 90, anos 2000, dados em marketing era muito nichado em marketing direto, né? Então, você tinha um setor de marketing direto que usava dados, você tinha o resto da publicidade, onde o único dado que ela fazia uso era muito pesquisas, né? Que tem um tremendo valor, mas não se falava muito nessa coisa de capturar, organizar e ter o que a gente chama de first party data, né? Que é o dado da pessoa, saber lá o Fábio, quantos anos ele tem, onde ele mora, né? Os seus dados, o que você compra, como é que você se relaciona com determinada marca. E então, hoje, se a gente olhar e pegar o que a gente tinha na época, dados está em todo lugar, né? E está em todos os tipos de comunicação, em todos os setores da comunicação. Então, hoje, quando a gente fala de first party data, a gente fala de substituir audiências, né? Para dar um exemplo mais claro, quando a gente fazia um lançamento de produto na comunicação, a gente fazia uma pesquisa, definia que o público-alvo tinha de 40 a 60 anos, era homem, de poder classe A e B, que morava em grandes cidades. E aí a gente usava isso para buscar nas audiências pessoas semelhantes. Hoje o que o dado permite, não só no marketing direto, é você realmente falar individualmente com pessoas. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a comunicação dirigida e a comunicação tradicional se misturaram, não tem barreiras. Então hoje, quando eu falo de ter uma base própria, eu falo de fazer comunicação dirigida, lá marketing direto, via e-mail marketing, SMS e push, né, os canais próprios, né? Mas também mídia paga, porque o ambiente digital, a mídia programática, Google e Meta, eles permitem hoje você encontrar as pessoas que você quer enquanto marca e falar com elas de maneira individual. Então hoje é possível ter um plano de comunicação para uma base de clientes, onde eu abordo essa base de clientes não só com as mídias próprias de CRM, mas também no ambiente aberto de mídia digital. Se você olhar aqui, rádio está indo para o programático muito forte, televisão está indo para o programático, você fala... Eu vejo um momento em que toda a mídia vai ser comprada como eu comprava o marketing direto, via first party data, né? E um outro acelerador que veio nesse bolo todo é essa discussão se os cookies um dia vão acabar. Eu acho que, independente deles acabarem ou não, certamente vai haver outras tecnologias, é que isso também trouxe uma preocupação para as grandes marcas a terem sua base de dados, né? Porque uma vez que as DMPs que oferecem esses dados vão ter menos informação, a única maneira de eu ter uma mídia mais assertiva é construir minha base própria. Então eu vejo hoje clientes vindo até a Market Data de produtos de bens de consumo, tipo fábricas de pneu. Fala assim, quando que eu imaginar que uma fábrica de pneu queria construir
um first party data. Porque ela sabe que ela, sob o risco de não ter a capacidade de fazer uma mídia mais assertiva, ela precisa hoje construir um repositório de dados e, de alguma forma, ter uma estratégia direta, individual, personalizada com essas pessoas. Agora, tem uma coisa que eu acho que vale... Estava um pouco mais para frente essa pergunta, mas acho que vale abordar agora, que é justamente do que era discurso e não era tão executável e do que hoje talvez seja executável. Quando a gente fala das DMPs, dos dados de terceiros, né, que sempre permearam aí essa indústria de marketing, de mídia programática e tudo, tinha sempre essa máxima, né, de a mensagem certa, para a pessoa certa, no momento certo, e que você iria ali, né, entregar. Na prática, isso nem sempre se tornava um sucesso na campanha, assim, né? Então você tinha muitos dados disponíveis, mas nem sempre isso retornava positivamente para a campanha, e você tinha outras estratégias ali, contextual, outras estratégias retarget, né? Outras estratégias para poder entregar a mídia, assim. Com essa mudança, essa questão dos cookies, né? Se morre, se não morre, não acredito que talvez o termo cookie desapareça, mas vão inventar uma outra coisa que colete, né, essa coisa. Quando a gente pensa, né, no que era discurso lá atrás, né, e do que é hoje, você acha que a indústria evoluiu ou a gente ainda sofre muito com um discurso bonito, mas na prática nem sempre funciona? Eu acho que evoluiu bastante, sabe, Fábio? Porque se você olhar hoje, por exemplo, uma equipe de marketing, pega lá um dos teus clientes, eles são muito mais sofisticados. Assim, a gente até brinca, antes o mato era alto, você impressionava com pouco. Hoje em dia eles conhecem muito a questão de dados, eles passeiam por tecnologia, naturalmente enquanto usuários, mas eles têm um nível de conhecimento, discernimento em relação a plataformas. E eles estão mais preparados, as empresas têm um nível de marketing mais sofisticado. É claro que ainda tem bastante coisa para fazer, né? Porque ser data-driven não é ter dados e muito menos ter ferramentas de automação de marketing, é saber usar. E muito do que eu vejo assim em projetos de... Ainda não sei nunca se eu falo CRM, porque parece um termo antigo, mas em projetos de first party data, onde você está usando seus canais próprios para estimular o e-commerce ou para programas de fidelidade, onde você tem dados e quer fazer comunicação com uma base de dados, tem muita experiência, sabe? Tem muita coisa. Porque ainda que você tenha uma ferramenta de automação, uma base de dados grande, existe um aprendizado que é muito específico de cada negócio. Por exemplo, quando abordar, quer dizer, em que momento ele responde mais, né? Que se eu quero estimular uma segunda compra, o que eu faço além do retargeting? Quais são os meios que cada um responde melhor, né? Que tipo de ofertas e mensagens? Como é que eu crio situações de uso para um produto que ele não está acostumado a... que a pessoa não está acostumada a comprar. Eu estava discutindo com um cliente que é uma joalheria, exatamente isso. Tem muito cliente que está acostumado a comprar, clientes mulheres, ou joias para elas, e às vezes eu tenho um presente para o filho, mas ela não sabe, ela não vem nem a cabeça dela no aniversário do filho que ela pode dar algum tipo de joia. Então, tem muito ainda conhecimento na maneira de operar, né? Como é que você sabe o que funciona melhor, em que momento. E isso, para mim, tem muito de experiência. A gente fala muito de test and learn, de você testar várias ofertas, testar várias campanhas, várias peças de comunicação, ver realmente o que funciona melhor para quem. Então, esse conhecimento não é uma coisa que a formação, a escola te dá, muito menos as ferramentas, é uma coisa da experiência no negócio. O que funciona para um e-commerce de vinho provavelmente não vai funcionar para uma empresa de bens de consumo, entendeu? Então, a resposta curta é: as equipes melhoraram muito, estão muito mais preparadas, mas ainda assim, a eficiência, muitas vezes, da comunicação com dados, ela vem sempre da tua capacidade de testar, de fazer, de aprender continuamente. Agora tem, assim, hoje a gente vive o mercado, né, de publicidade, assim, se baseia muito na criatividade, na intuição, né, o mercado brasileiro principalmente, e tem muita empresa que às vezes prefere usar o feeling
do que usar talvez uma decisão baseada em dados, né? Como é que você lida com grandes marcas, grandes clientes, assim? Isso ainda existe? Essa coisa da minha intuição versus o dado, ou isso já é uma barreira que foi quebrada? Olha só, você me apresentou como publicitário, né? E aí eu fui trabalhar com dados. E em algum momento eu me perguntei, putz, eu queria trabalhar com criatividade, cair num negócio que tecnicamente é um negócio mais técnico, mais exato. Mas aí em algum momento da minha carreira eu percebi que não, que assim, talvez não exista uma outra área que tem tantas oportunidades de você usar o teu feeling, a tua criatividade, quanto dados. Eu acho assim, de verdade, né? Quem diz que dados responde tudo, quem fala que dados é o novo óleo do mercado, assim, tem razão, Fábio, mas assim, ele sozinho não basta. Então, assim, existe ainda, é muito importante a capacidade do profissional, e aí que vem a criatividade, vem o conhecimento de negócio, vem que se pode chamar de feeling, mas muito da tua experiência, que é a tua capacidade de perguntar corretamente para os dados. Difícil, não existe essa coisa de nunca cheguei no escritório de manhã, sentei na cadeira, abri o computador e aí o computador me sugeriu, olha, você tem uma oportunidade aqui de vendas na região tal. Não, o dado não é autônomo, ele não responde o que não é perguntado. E saber perguntar é muito importante, elaborar hipóteses, né? Um exemplo claro, eu preciso descobrir aqui que tem um produto que eu estou vendendo melhor em determinada região. Eu acho que aqui esse produto ele está sendo muito bem aceito em regiões mais quentes do país. Faz sentido? Eu queria ver um relatório de vendas na região Nordeste versus a região Sul. Faz sentido. Então, eu estou comprovando algumas hipóteses, eu estou testando. O dado é muito importante para isso. E talvez em algum momento, né, nessa discussão de o BI, né, cognitivo, que é onde você usa algoritmos, inteligência artificial para prever coisas, assim, existe uma tendência que as ferramentas de BI venham a gerar insights. Alguns BI já têm algumas soluções ainda mais iniciais, rudimentares, que falam, olha, aqui tem uma tendência do crescimento, tem uma tendência de vendas na plataforma Google para esse público. Já é possível. Mas ainda assim, hoje em dia, pessoalmente, principalmente, a grande combinação é você ter um profissional que tenha um bom feeling, e para isso ele precisa conhecer bem o negócio, que tenha a capacidade de formular hipóteses, e aí vem toda a questão de criatividade, pensar fora da caixa, não ter medo de tomar decisões erradas, e uma equipe de dados que seja capaz de corroborar hipóteses, ou não, ou de trazer outras relações, outras respostas que não eram as mais naturais, não seriam as mais intuitivas. A melhor combinação é ter... Uma vez um cliente falou assim, eu não quero inteligência artificial, eu quero inteligência humana. Eu acho que eu preciso de mais gente capaz de usar as informações. O melhor dos mundos é juntar, né, a expertise que se tem sobre um determinado segmento com os dados que você colhe daquilo, né? O que eu vejo no dia a dia, e aí pode ser uma impressão minha, mas é que os clientes ainda penam, assim, você gera um monte de dado a partir de uma campanha, a partir de uma ação, mas na próxima o cara desconsidera aquilo e vai por um outro caminho, que às vezes, e não necessariamente ele usa, né, todos os dados que uma campanha gera, ou os insights que um acesso do cliente dele tem no site gera, ele não, eu não sinto que 100% do mercado faça isso, né? Assim, apesar da gente ter sempre esse discurso dos dados e tudo, né? Muitas vezes os dados, quando eles têm abundância de dados, é paralisante. Porque você pega, às vezes, por exemplo, você pede, é muito comum, um book, que antigamente tinha esses books mensais de vendas. Aí você tem um negócio de 89 páginas com tanta informação que isso te paralisa, não te gera uma decisão, uma ação. Né? Então, isso que você falou é super importante. Imagine, por exemplo, você pode ter uma Red Bull de dados, a melhor equipe para ganhar.
Mas ainda assim tem um piloto por trás tomando decisões, né? Então, a gente tem que ter gente capaz de usar dados. E hoje, eu vou dizer para vocês, voltando à outra tua pergunta, se você olhar, as empresas hoje já têm dados suficientes, não existe situação perfeita, sempre tem algumas necessidades, alguns gaps, mas as empresas já têm os dados, as empresas já têm tecnologia, então todo mundo tem uma plataforma para automação de marketing, todo mundo sabe via equipe própria ou via agências, e empresas que operam mídia como a sua sabem comprar, sabem usar as plataformas de tecnologia bem. Já possuem plataformas de tecnologia. A questão é o seguinte: falta hoje um recurso humano mais preparado. Para mim, de verdade, hoje o que eu sinto mais, eu vejo nos meus clientes, as maiores demandas hoje são de projetos consultivos, porque eles reconhecem que eles já estão no nível de tecnologia e dados alto, mas ainda assim eles não estão mais eficientes, eles não estão ganhando mais dinheiro como eles gostariam. Então, eles precisam de alguma orientação, seja de consultoria, seja de treinamento de equipe, seja até de terceirização de parte dos processos deles, para que realmente eles cheguem num patamar. Eu sempre conto uma história. Uma vez um presidente de um varejo grande me chamou, que era nosso cliente, para almoçar. Marcelo, eu tenho, sei lá, uma equipe de cientistas de dados, peguei os caras bons, eu já tenho muita informação, tenho todas as ferramentas, e eu não estou ganhando mais dinheiro, eu não estou vendendo mais. Então, isso para mim é simbólico. A gente precisa ter gente que tenha capacidade de uso. E é cada vez mais sofisticado, né? A quantidade de tecnologias e de ferramentas. Muda muito, né? E aí acho que tem uma coisa interessante nessa coisa dessa mudança, né, dos dados primários, né, que aí é o consumidor, né, dividir esses dados com as empresas e as empresas saber, né, o que faz com isso. E aí vou pegar até uma fala sua de um programa que você num podcast que você participou no pré-pandemia, no mundo pré-pandemia, que você falou que a gente vive, né, numa era, né, de que a gente tem maior barreira de coleta, né, de dados, né? As pessoas têm mais preocupação, têm mais leis, tudo, e ao mesmo tempo a gente tem uma indústria que depende disso para a roda girar, a indústria de publicidade digital, a própria indústria de publicidade no geral, né? Como que você olha isso? Essa fala foi praticamente há 4 anos, né? Até um pouco antes da implementação da LGPD, né? Você acha que isso evoluiu? Assim, esse tratamento dos dados, esse olhar para os dados primários, ou não, assim, ou essa fala ainda é atual, assim? A aposta na época era mais ou menos uma tese que eu tinha, porque a lei, ela viria, e de fato veio, para trazer um pouco de ordem e restringir o acesso a dados. Então, a minha tese era a seguinte: se eu vou ter menos dados disponíveis, tecnicamente, acabou a era do spam, de você comprar informação ou capturar a qualquer custo e disparar mensagens para qualquer um. A gente vai entrar numa área de eficiência. Já que eu tenho uma pequena base de dados, primeiro, eu vou ter que ser muito eficiente na coleta, porque vou ter que convencer o consumidor que ele vai ganhar alguma coisa para ceder o dado, né? E, ao mesmo tempo, eu vou ter que ter mais conversão nessa base. Então, eu vou falar com menos gente e eu vou ter que tirar os resultados iguais ou superiores de uma base menor. E, de fato, isso está acontecendo, na minha opinião. A gente tem equipes de marketing, empresas que são muito mais conscientes em relação ao respeito ao uso da informação e elas estão muito preocupadas realmente em criar essa proposta de valor que vai fazer com que os prospects ou consumidores compartilhem informação. A Gartner publicou um paper esse ano, aquele paper sempre que as grandes consultorias lançam, 5 tendências do marketing. Uma das tendências eram programas de loyalty, que é curioso, porque programas de loyalty desde 1980... Não é novo, né, necessariamente. Não é novo, né? E, de fato, eu tenho visto essa demanda. E o motivo é que loyalty é a principal estratégia das empresas de bens de consumo, não dos varejistas, dos retailers que já têm acesso ao consumidor final, mas empresas como Unilever, Colgate, enfim, que produzem e vendem através de terceiros. Loyalty é uma das ferramentas, ou a principal ferramenta,
para capturar o dado do consumidor final ao qual ela não tem acesso. Então, assim, tem uma consciência da importância do dado e do respeito do dado que mudou muito. E eu acho assim, se a gente olhar hoje o nível de conversão de empresas hoje que estão fazendo mídia com dados de first party data, em termos da conversão da mídia, você conhece isso melhor do que eu. Em média, a gente está mais eficiente, sim. Então, eu acho que é um fato que a gente aprende a partir das barreiras, das restrições, né? Então, isso, se eu for olhar hoje, depois de alguns anos da lei, tem sido super benéfico, ninguém perdeu o emprego. Eu achei que eu ia perder a minha empresa em algum momento, porque a gente faz tudo em cima de dados, e pelo contrário, né? É que teve um discurso alarmista, né, em relação a isso, né? A publicidade não vai mais poder usar dados, então vai ser o fim da publicidade programática, o fim, né, de um programa de relacionamento com o cliente. Teve um discurso alarmista que não necessariamente se converteu numa realidade, né? E se você olhar, por exemplo, a quantidade de penalidades aplicadas pela lei no Brasil, elas estão muito relacionadas não ao mau uso do dado, mas muito à questão de empresas que foram invadidas e as suas bases vazaram, né? Sim. Como, por exemplo, algumas ocorrências de plataformas bastante conhecidas. Mas não que a empresa operou sem o consentimento, uma informação. Então é sinal que as empresas estão sendo cuidadosas e que o que você falou, aquilo talvez tenha sido um pouco alarmista demais naquele momento. E acho que tem uma coisa cultural também, né? Assim, a LGPD ela é baseada no GDPR, né, da Europa, e a Europa tem um comportamento relativo a dados mais restritivo. Bem mais restritivo, tem talvez uma consciência maior da população sobre isso, um cuidado maior com isso. Tem países que tem 40%, 45% de adblock, por exemplo, né? E que no Brasil isso é menos, mas e talvez as pessoas nem saibam que tem essa ferramenta e tal. E acho que tem uma coisa cultural também que a lei vai se adaptando. Então as pessoas elas estão preocupadas, essa coisa de vazar o dado é uma coisa, mas a publicidade, o dado que você compartilha para a publicidade talvez não seja a primeira das preocupações das pessoas, né? Não sei se você concorda com isso. Bom, não é a minha praia falar de comportamento e sociologia, mas eu trabalhei muitos anos com direito do consumidor, né? E a gente foi um dos últimos países a ter uma lei de proteção ao consumidor. O povo não tinha consciência de seus direitos enquanto consumidor. Eu acho que com que dados é muito parecido. Tirando a gente que está nesse meio, que de uma classe social mais esclarecida, acho que assim, para grande parte da população, isso passa longe da preocupação. Eu não acho que seja um issue para eles. E tem uma questão interessante, né? O quanto me incomoda receber um banner que eu não pedi no meu browser, e o quanto não me incomoda receber uma ligação depois de ter me cadastrado no Do Not Call lá do Procon inúmeras vezes. Então, assim, aí muito. Acho que a questão de você se sentir invadido está muito relacionado com o canal. Sim. Você tem canais mais sensíveis, né? E WhatsApp. Hoje em dia receber uma ligação é quase uma ofensa, né? De alguém que você não conhece, né? Então talvez essa preocupação afete mais os meios próprios do que as mídias pagas, né? Sim. Não, concordo. E em relação acho que voltando só um pouco, acho que você tocou nesse ponto na questão das empresas por mais que a empresa já tenha uma maturidade ali de coleta de dados, de inteligência, mas aí carece de equipe, né, de cabeça pensante ali. Como que está no dia a dia essa questão de contratação de pessoal, de skills mesmo, né, das pessoas que às vezes vieram de um modelo mais tradicional ou que de repente se formaram em publicidade e pensam que só vão ser criativos, mas você tem que juntar ali talvez um olhar mais analítico também. Tem essa dificuldade na contratação ou no treinamento de equipe hoje em dia? De uma forma geral, os recursos na área de tecnologia e de dados são bastante escassos, né? No último ano, eu diria agora, até por conta de uma série de cortes que houve por parte de startups, de tecnologia, e até das grandes plataformas, assim, hoje a gente tem uma pressão menor em relação ao nosso staff turnover, mas foi muito sério na indústria
de uma forma Tinham geral. poucos profissionais, né, que eram disputados. O turnover na indústria da comunicação foi maior do que 50% 2 anos atrás, né? Hoje 30%, acho que a média, a última vez que eu vi, era 32% de turnover anual. Então, assim, deu uma diminuída agora, mas ainda assim é uma mão de obra muito específica e cara. Então, o que as empresas têm feito é criar projetos próprios de capacitação. Você traz uma pessoa mais jovem, às vezes na faculdade, e de alguma forma você treina. A gente, por exemplo, tem uma linha muito a gente chama de trilhas de conhecimento na empresa, onde a gente tem vários temas, dados, inteligência artificial, consultoria, e vários módulos que a pessoa é obrigada, para ter determinados níveis de promoção, a passar por todos eles. A gente já foi pegar gente, por exemplo, em projeto. A gente fez um projeto social chamado Casulo, que a gente foi na periferia trazer gente que não tinha entrado na faculdade, fizemos um curso de 6 meses. E é bem legal, né? Porque você acaba tendo uma função social, que ao mesmo tempo é uma coisa importante para o teu negócio, né? Sim. Uma das coisas que a gente estava discutindo com outros presidentes, líderes de agência, era que a gente tem 2 grandes metas, né? Uma delas é vender para crescer o negócio, mas também contratar. Porque às vezes você vende um projeto, você precisa de pessoas, aí você leva às vezes 2, 3 meses para ter equipe full. E isso impacta muito o resultado do teu negócio. Né? E acho que tem uma coisa importante nisso, que é também você trazer um pensamento diverso, né? Você traz pessoas com outras vivências, outras realidades, que talvez no dia a dia de uma operação também ajuda, né? A você não ter pessoas da mesma faculdade que cresceram numa mesma realidade, né? Acho que isso também ajuda, né? Num pensamento crítico maior para os projetos. Né? Exatamente. E aí tem uma coisa interessante. É uma dificuldade, então, porque eu preciso ter capacidade de contratar rápido, mas é uma oportunidade, sabe? Porque a médio e longo prazo. Porque as marcas, a indústria, os nossos clientes, também têm projetos de dados, de Martech, né? Plataformas de tecnologia para marketing, e muitas vezes eles optam em contratar o nosso serviço porque eles não têm a capacidade de repor as vagas rapidamente. Então, ao mesmo tempo que é um empecilho a gente ter que contratar tanta gente, isso abre oportunidade de crescimento. E no dia a dia, o que as empresas, quando as empresas chegam para pedir um projeto, para pedir uma proposta, uma consultoria, qual que é o maior dor assim das empresas hoje quando olha nessa realidade de dados, de coleta e tudo, ou de um projeto mais robusto? Vamos tentar responder de 2 maneiras. Acho que assim, de uma forma geral, elas precisam de ajuda na execução, como eu disse para vocês. Então, elas não querem comprar tecnologia, até porque elas têm algumas coisas. Então, é muito um trabalho de ajudar na execução, levar melhores práticas de como você organizar sua comunicação, com que públicos falar, como testar, como mensurar os resultados. Então, tem muito um trabalho consultivo e em termos de, vamos dizer assim, de disciplinas, eu acho que tem hoje uma grande demanda para automação de marketing, né? Essas plataformas hoje que permitem você criar jornadas e coordenar ações de push, mídia digital, SMS, quer dizer, todo esse ambiente mais CRM-like, é muito complexo. As plataformas têm muitos recursos, mas às vezes as equipes deles não sabem extrair o melhor daquilo. Então, inclusive, é difícil eles acompanhar a evolução, porque por mais que eles queiram ter lá, às vezes, recursos internos, profissionais internos capazes, o mercado de desenvolvimento de plataforma é muito veloz. Então, muitas vezes, é muito mais fácil para nós, especialistas, que estamos em contato com essas plataformas, sabemos como operar, do que ele ter uma equipe própria com a mesma capacidade. E até porque às vezes você tem um projeto para às vezes uma agência ou mesmo um cliente direto, ele tem um projeto pontual de algo, né? E aí para você formar uma equipe para aquilo, né? Demora tempo, então é mais rápido, né? Você ter um parceiro que tem a equipe já formada. Ou é pontual, ou você, como prestador de serviço, tem mais escala, então você consegue
fazer muito mais rapidamente, automatizadamente, o que ele deveria muito mais tempo. Eu acho que você falou uma coisa, essa coisa da abordagem consultiva, né? Porque hoje, quando não se vende mais a tecnologia, se vende, assim, mas estou dizendo, num setor de serviço, você falar que tem a tecnologia X, Y, não é uma coisa que encanta tanto mais, né? Talvez o discurso tenha que ser, né, o serviço que você consegue prestar em relação àquilo, o que você consegue extrair de melhor da tecnologia, o quão rápido vai ser, o quanto você vai ter de análise em cima daquilo. É mais sobre o serviço e menos, talvez, sobre a tecnologia, né? Pegar um exemplo fácil, né? Quer dizer, tem muita gente hoje que quer que você entregue leads. Eu quero comprar leads. Quanto você cobra para gerar um lead? Ele não está preocupado que mídia você vai usar, que plataforma, que ferramenta. Eu vou te pagar pelo lead, porque eu sei que eu tenho um custo de aquisição que permite pagar até R$100 no teu lead, e o resto cuido eu. Então eles estão muito mais terceirizando um problema do que comprando um produto específico. Não importa o como para eles, né? É só o resultado final. É só o resultado final. Eu acho perigoso também, né? Para algumas empresas essa abordagem, né? Não sei, porque o que se faz para conseguir esse lead, depois você qualificar, o quanto a sua marca talvez se perde nesse meio aí também, né? Depende, assim, é claro, né? Depende de quem você contrata para gerar o lead, né? A questão é assim, saber um pouco do como é importante para você não ser pego de surpresa. Mas no fim do dia, quem está executando não é você. Então, conhecer sempre te dá a capacidade de discernimento, né? Que é importante em qualquer situação. A gente teve a gente trabalha num meio em que a inteligência artificial sempre permeou, né? A gente sempre utilizou aí ferramentas para definir persona, os algoritmos para otimização de campanha, etc. Mas acho que a gente esse último semestre, né? Desde o final do ano passado, teve o chat GPT, né, essa coisa furou meio que a bolha, assim, né, e se tornou uma discussão de boteco também, né, não só na indústria. Como que isso está refletindo no dia a dia? É só um hype? Porque assim, ninguém fala mais de metaverso, por exemplo, né? Assim, a discussão sobre o metaverso, que foi o ano passado imenso, esse ano está bem mais tímido, né? E se fala muito do avanço da inteligência artificial, da morte dos empregos e tal. Eu acho que o que faltou para o metaverso é um chat GPT, né? Porque, por exemplo, inteligência artificial, a gente desenvolve há muito tempo para antecipar, prever comportamento do consumidor, é uma disciplina super ampla. Todo aplicativo hoje, toda plataforma tem recursos embedados em inteligência artificial. Mas aí veio o chat GPT, né, com a inteligência artificial generativa, e aí popularizou a questão da inteligência artificial. E talvez no metaverso não teve nada tão impressionante, né? Você tinha algumas coisas na área de game que era divertido, mas não teve alguma coisa mas tão disruptiva. Mas cai na questão do device também, né? Você por limitações, né? Do próprio metaverso. Então, eu acho que esse é um ponto. O que eu costumo olhar, da maneira que eu costumo olhar para a inteligência artificial, é em dois flancos, assim. O primeiro é que tipo de recursos eu preciso dominar para aumentar a minha produtividade enquanto uma consultoria. E aí, eu não tenho muito interesse em inventar a roda, então o ChatGPT tem uma série de aplicações rápidas em tradução, geração de conteúdos mais superficiais. Aí você tem as plataformas lá, Midjourney, para geração de imagens, na parte de criação de imagens e tal. Tem uma série de limitações, é importante para quem dá ouvido saber. Algumas dessas soluções não permitem uso comercial dos produtos que ela gera, né? Então, vale aqui o comentário. Aí você vai ter daqui a pouco, o Adobe tem uma série de recursos de inteligência artificial para criar imagem, para tratamento de imagem. A Microsoft vai trazer o Copilot, que vai agilizar a criação de PowerPoint. Então, tudo isso eu preciso saber, porque vão ser ferramentas de trabalho mais eficientes, né? Se eu tinha uma chave de fenda, aí comprei uma elétrica, e eu preciso saber usar para vai agilizar a minha montagem. Então você volta para a chave de fenda. Isso, não, pois vou perder produtividade, vou ficar mais caro. Então esse é um flanco. O outro flanco é assim, que tipo de soluções, aplicações eu posso desenvolver em linha com o meu core business,
que vão me trazer alguma vantagem, algum produto novo. Então, por exemplo, uma das frentes que a gente atua muito é em BI. Eu quero imaginar que tipo de aplicações até do ChatGPT ou que eu possa desenvolver usando essas plataformas para trazer insights automatizados no BI, ou previsões automatizadas, ou para melhorar a experiência de criação de dashboards mais intuitivos. Então, essa é uma delas, né? Ou o outro caminho é como é que eu vou usar a inteligência artificial para escolher o melhor canal, a melhor oferta para cada cliente, fazer uma oferta mais preditiva. Então é assim que a gente vê. A gente tem uma frente que é ferramentas que melhoram a produtividade, outra frente é soluções inovadoras que me trazem vantagem competitiva. E para essa segunda frente a gente tem um comitê, a gente escolheu 2 ou 3 temas e a gente está indo fundo neles. Eu sempre me preocupo demais em, ao invés de tentar desenvolver coisas novas, fazer o melhor uso das que já existem. Sim, perfeito. E assim, é muito difícil você competir desenvolvendo soluções contra empresas que têm uma grande capacidade de P&D, que sempre vão estar na tua frente. A menos que você ache alguma coisa muito especial, muito inovadora, e por um tempo até que alguém copie, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Mas eu gosto de pensar que tem muitas soluções boas e que se a gente souber como usar melhor do que os concorrentes, a gente tem uma grande vantagem. Acho que é isso, a gente volta na questão do discurso alarmista, né, quando se lança ou quando se populariza certas soluções, que é sempre de achar que aquilo vai acabar com algum emprego. Eu acho que muitos empregos já acabaram aí nas últimas décadas, mas outros foram criados também por conta da tecnologia da internet. Acho que tem uma coisa dos profissionais desenvolverem habilidades, né, para poder saber lidar, né, com essas plataformas, com essas inteligências, né, de você saber dar o comando ali. O próprio Midjourney não é um negócio tão intuitivo assim, né? Você tem que ter uma certa habilidade ali para poder gerar as imagens. Acho que é um pouco dos profissionais também saberem, né, se atualizarem em relação a isso, né, e não olhar como um inimigo, né, assim, também trazer para perto. Ô, Fábio, eu tenho uma visão meio assim, a gente fala, né, mixed feelings sobre isso. Às vezes mais pessimista, às vezes Sim. mais otimista. Então, se a gente olhar para o futuro, sei lá, 2 gerações a partir da nossa, acho que eu tenho uma preocupação. A preocupação, ela tem muito claro isso. Quando a inteligência artificial e a robótica trabalharem juntas, vai ser muito mais fácil qualquer empresa produzir qualquer coisa, vai ser mais barato do que empregar mão de obra humana. Então, se a gente deixar a força da economia seguir nesse rumo, que sempre procura otimização de recurso, redução de custo, esse é um caminho que preocupa, né? Enquanto o governo não vier regular ou definir cotas de humanos que elas vão ter que ter na linha de produção. Então, isso realmente preocupa a substituição da força de trabalho humana por uma força de trabalho autônoma. E é uma discussão que você vê gente muito mais preocupada e gente que acha que todo mundo vai trabalhar 2 horas por dia, vai ter o mesmo salário e vai poder passar mais tempo com a família. Não é, a força econômica não busca o bem-estar de todas as pessoas, busca meios mais eficientes de produção. Então, o governo, em algum momento, vai ter que interferir nisso. Mas isso é uma discussão que, hoje em dia, é opinião, porque é difícil você prever o que vai acontecer daqui 2, 3 gerações. Quando a gente olha para o agora, para a nossa geração, a gente vai ter, sim, que mudar alguns skills. Então, você comentou, ao invés de eu ser um cara que produz conteúdo, eu vou ser um engenheiro de prompt, que eu sei fazer as perguntas certas para um AI, eu vou pedir para ela o que ela tem que escrever rapidamente e eu vou otimizar o meu trabalho, né? Assim, o grande ponto aqui nesse curto prazo a gente tem que ser muito bom para usar isso. Qualquer que seja o futuro, a gente não controla, mas a gente tem que mudar as nossas capacidades e trazer a inteligência artificial como um diferencial. Uma questão aí, que para mim é uma matemática que tem que fechar, por mais que eu esteja substituindo trabalhos, minha preocupação é se é na mesma quantidade. Porque, por exemplo, hoje, pegando um outro exemplo, pega desenvolvedor de código.
Já tem empresas que, ao invés de ter uma equipe de 10 desenvolvedores, ela tem 2 seniors. E esses seniors usam essas soluções que geram códigos, como o próprio ChatGPT, mas tem ferramentas específicas, a partir de alguns comandos básicos. E aí eles trabalham muito mais em solicitar os códigos e verificar se estão funcionando bem. Ou seja, 2 caras estão fazendo um trabalho de 10. Quer dizer, eu não sei se essa é a proporção ideal, mas tecnicamente, como a inteligência veio para ganhar produtividade, será que a quantidade de trabalhos que eu estou matando é a mesma que eu estou criando? Então, mas de novo, é uma discussão retórica. A gente tem que procurar nos nossos negócios, nas nossas empresas, abraçar isso, né? E entender como é que a gente pode revolucionar o nosso negócio. Em 2 lados, né? Reduzindo custos, e o outro é ganhando vantagem competitiva, né? Como é que eu faço mais com menos e como é que eu faço alguma coisa diferente que ninguém tem. E aí talvez a gente caia numa discussão sociológica, né? Que não é o tema que a gente até abordou em outros episódios, que assim, tem, né, essa questão de aumento da produtividade e tudo, mas você pega uma realidade social, né, que talvez isso crie um abismo, né? Assim, então você vai ter, né, uma parcela que vai se beneficiar disso e vai ter uma outra parcela que vai ser prejudicada inevitavelmente por conta disso, e aí é uma questão social mesmo. Né? É a ditadura da tecnologia, né? O Harari, que escreveu lá o Homo Sapiens, ele tem o 2º livro, que é o Homo Deus, se eu não me engano, e ele usa um exemplo como esse. Hoje, por exemplo, um filho de uma pessoa de classe média alta vai numa escola particular, tem um nível de aprendizado e já lida com isso naturalmente, né? Com essas cara da periferia que vai numa escola pública com poucos recursos tem um nível de educação 3. Então, ele já tem uma vantagem aqui. Sim. No futuro, chegando no momento que a gente vai ter uma fusão de corpo e tecnologia, né? Imagine que você tem um implante que aumente a tua memória. Isso é tudo tecnicamente possível, né? Não conceitualmente possível. Você vai aprender a falar uma língua fazendo um download. Então, assim, o filho de quem tiver recurso para comprar essa tecnologia não vai estar nessa distância de 9 para 3, vai estar de 200 mil para muito pouco. E aí fica mais injusto. Então, você pega no setor de saúde, quanto cada vez mais os ricos tendo acesso a recursos de tecnologia, de medicina mais avançados e os mais pobres não. Tem aquele discurso, né? Porque todo mundo sobe. É verdade. Quando você tem geração de riqueza, até os mais pobres sofrem menos, né? Sim. Hoje em dia, no Nordeste, você não vê gente morrendo de fome e de sede como existia antes. Nos anos 80. Eles têm outros problemas, continuam ainda com problemas de alimentação, subnutrição, mas melhorou para todo mundo. Mas a questão é que a distância dos mais capacitados ainda está aumentando. E aí, trazendo acho que tem um período, né, que a gente viu recentemente, foi a pandemia, né, assim, que é um recorte aí de mundo, né, recente. Como é que isso foi para você, aí pegando um pouco o profissional de empresa, né, como que isso bateu ali, se isso foi melhor por uma aceleração digital dos clientes, e como foi em termos também, né, pessoal ali, né, a gente já tinha esse hábito de trabalhar home office, né, mas não obrigatoriamente, né, como que isso bateu, assim, tanto numa aceleração ou não de negócios, e de uma adaptação de vida pessoal mesmo. É interessante, né, porque a gente foi no extremo e agora está voltando para uma acomodação, né. Esses dias alguém estava me contando que o CEO da Zoom, que é uma plataforma de call, de reunião de solução remota, que passou a obrigar que os funcionários fossem fisicamente ao escritório, que parece um contrassenso, né? Mas assim, eu acho assim, em termos do ambiente corporativo, eu sou bastante pragmático, né? Então, em termos corporativos, acho que teve sim uma evolução em uso de tecnologia, de uma forma geral. Muitas empresas que iam demorar muito tempo para fazer essa evolução em relação a plataformas de automação e e-commerce fizeram e não vão voltar atrás, quer dizer, mudou muito, né? Eu não sei de cabeça os números, mas se você pegar uma curva nos últimos anos da representatividade do e-commerce no total do comércio brasileiro, é uma coisa que, se eu não me engano, hoje é entre 20% e 25%, dependendo do setor,
que é um absurdo. Os Estados Unidos é mais da metade, mas eles estão muitos anos à nossa frente nesse sentido. Então, assim, realmente foi aquele aprendizado forçado, né? Eu vou ter que inventar uma maneira de ir para o digital para poder sobreviver. E foi uma aceleração muito grande, né? Em termos de relação de trabalho profissional-empresa, eu vejo, vou falar especialmente no setor de tecnologia, um ganho muito grande para os profissionais. Tá. Porque quebrou barreiras, né? Eles são mais valorizados. Eles têm, se você olhar o incremento salarial médio desses profissionais foi muito acima da inflação em alguns setores. Você tem algumas funções, cientista de dados, que um rapaz com 2, 3 anos de formação tem um nível de salário muito acima da média de qualquer outra profissão. Então, assim, teve um ganho, acho que teve um ganho de qualidade de vida, as pessoas poderem estar mais próximas da família, gastar menos tempo no trânsito. Por outro lado, tem toda a questão da solidão, de estar sozinho, de depressão, que a gente vê muito nas empresas, mas eu acho que profissionalmente foi um momento de muitas oportunidades. Onde a gente está indo agora? Como eu comentei, numa acomodação, né? A gente sabe que 100% remoto não é legal para a cultura da empresa, às vezes não é legal para a produtividade, dependendo, especialmente em algumas profissões, né? Assim, o trabalho não é só sobre executar as suas tarefas, ele também é sobre relacionamento, tem uma função social, participação, também, né? Sim, de aprendizado. Contratar um estagiário, né, remoto você estava nessas discussões de como é que eu vou ensinar uma pessoa a trabalhar remotamente? É muito mais complicado, né? Já poderia fazer calls e tal, mas não é como o cara está do lado. Sim. Você sabe disso. As grandes empresas, as pequenas empresas, todas elas, a quantidade de decisões importantes que se toma num ambiente ou numa reunião, num encontro menos formal. Sim, num café, né? Café, Então, eu acho que hoje o trabalho híbrido é uma realidade, dificilmente as empresas vão voltar 100% no presencial. Tem alguns setores, bancário, comércio, que são questões específicas, mas hoje, de uma forma geral, não vão voltar. Mas está todo mundo tentando achar o equilíbrio, né? Eu acho assim, para você trabalhar, fique em casa. Para você construir, participar, colaborar, gerar cultura, vai para o escritório. Se eu quero desenvolver alguma coisa, o melhor jeito de você ficar na tua casa é ter interrupção. Sim. Agora, se eu quero pensar, ter ideias novas, gerar algum tipo de experiência, eu preciso ir. Perfeito. A empresa, o escritório, para mim, é o showroom hoje. Tem que ter troca, né? É o showroom. Fazendo uma comparação com o e-commerce. Se você quer comprar um tênis de corrida, você sabe do tênis, comprar é muito mais rápido no e-commerce. E hoje em dia você recebe no mesmo dia, dependendo de onde você mora. Agora, a experiência tua com a marca ainda é feita na loja. Então, a loja está passando a ser da porta para trás um centro de distribuição, né, pulverizado para ter velocidade, e da porta para frente é um showroom. Sim. O escritório para mim é um showroom. Se eu quero desenvolver sem ser interrompido, escrever, criar uma apresentação, é legal. Agora, se eu quero trocar ideia, compartilhar conhecimento, gerar cultura da empresa, eu preciso ter empresa. Por isso que as empresas têm mais áreas de convivência, menos bias, cafés da manhã, eventos, porque é esse tipo de importância. Não, perfeito. Isso é um belo corte. Não, é perfeito, assim. Acho que essa analogia do showroom é perfeita, assim, né? Esses dias eu fui numa livraria, tava no shopping e aí passei na livraria, peguei um livro na mão, assim, cara, vou levar, né? Que ele compra por impulso, né? Aí eu tava na fila, deixa eu ver quanto é que tá na Amazon. Tava metade do preço. Aí eu devolvi, já pedi pelo celular, no outro dia chegou na minha casa. Mas eu tive a experiência de pegar o livro na mão e devolver ali. Mas assim, e aí cai nessa coisa, né? De também dessa competitividade, né? De uma loja física versus um e-commerce, né? Que aí você não tem a comissão do vendedor, não tem um aluguel, não tem nada, né? E o preço era metade do que estava na loja. Né? Quando você sabe o que você quer comprar,
Você compra no e-com, rápido. Sim. Quando você não sabe, você tem que ter experiência. É a mesma coisa no trabalho. Quando você sabe o que você precisa fazer, fica em casa. Como você quer ter ideias novas e você precisa de ter uma experiência maior com outras pessoas. Perfeito. E aí vou pegar uma fala sua também, aqui de 2019, que você disse que a lei, né, essa maior regulamentação e tudo, nos fariam profissionais melhores, né? E porque a gente ia ter que trabalhar melhor direito e tal, pensar mais, né, em como fazer. Você concorda com essa sua afirmação? A gente se tornou hoje profissionais melhores, né? E você percebe a indústria aí melhor ou ainda carece de evolução? Ô, Fábio, a gente até comentou isso, né, no começo da conversa. Eu acho que sim. Eu acho que nós somos profissionais mais responsáveis, né? A gente tem essa questão em relação... A gente sabe que dado é uma propriedade dos nossos consumidores ou clientes, e às vezes eles não dão consentimento de uso, mas é um consentimento específico, limitado. Então, acho que isso tem uma conscientização importante, e acho que se juntar a isso com o fato de a gente ter hoje... Veja que gancho interessante. O fato da gente ter hoje uma série de tecnologias que nos ajudam e vão nos ajudar cada vez mais a desempenhar as tarefas mais operacionais tem nos feito ser melhores no sentido de sermos mais propositivos, de sermos mais colaborativos, pensadores e menos executores. Isso vai ser ainda mais. Eu vou fazer um gancho entre questão de dados e a questão da inteligência artificial. Eu gosto de dar um exemplo para isso. Então, imagine o seguinte: você demorava 2 semanas para fazer um PowerPoint para defender uma ideia. Talvez você demore 2 dias, porque o que vem, por exemplo, do Copilot é um monte de recursos que já te ajuda na parte mais visual, né? Ou seja, o que a gente vai ter que aprender? Não é só executar um PowerPoint mais bonito, mais bem acabado, que é importante, a visualização, o storytelling que você conta, mas vai ser mais o conteúdo. Sim. Então, assim, quando eu tiver, nesse sentido, de uma maneira até mais ampla, a minha atividade operacional sendo feita mais rapidamente, vai me sobrar espaço para ser mais pensativo e propositivo. Sim. A gente sabe que tem muitos profissionais que se escondem até na execução e operação, né? Quanto mais tempo disso tomar, melhor, porque eu não vou ter que me incomodar. Sim. Dói pensar, né? É difícil trabalhar com planejamento. Então, eu acho que a mediocridade no trabalho está sendo desafiada por essas novas tecnologias. Porque esse trabalho medíocre, vamos dizer assim, a inteligência vai fazer... Porque isso, assim, eu tenho usado o ChatGPT às vezes para revisar texto, ou às vezes eu escrevo um monte de coisa assim, organiza esses pensamentos aqui para mim, e organizou ali, depois eu dou Claro que você não vai copiar e colar aquilo, mas ele te dá mais agilidade para algumas coisas, assim, né, do que às vezes você ficar pensando em como essa coisa do Copilot é fantástica, né, porque se você tem mais tempo para pensar o conteúdo, porque às vezes a gente que vai às vezes fazer uma palestra, alguma coisa, o tempo que se gasta, né, no PowerPoint, né, para poder escolher uma imagem, aí você pensa na transição daquilo na animação, se uma inteligência fizer isso para você rapidinho, né, você ganha um tempo enorme. Eu acho que a gente está sendo desafiado a ser melhor do que a inteligência artificial, né, e passa por você ser menos executor e mais pensador, mais propositivo, olhar à frente. Você comentou em palestras, não adianta você pegar uma apresentação sobre mídia e discorrer sobre o que é mídia programática. Antigamente você gastava 10 slides. Se você der um comando, está lá explicado quais são os 5 pontos da mídia programática, quem são os players. É muito rápido. Então, talvez o que eles queriam ouvir de você qual é a maneira mais eficiente de usar a mídia, que tipo de dicas você dá, para onde que vai isso tudo. Mais experiencial, né? Claro. Não, perfeito. E assim, para a gente ir para os finalmente aqui do papo,
Como é que, assim, eu sempre fiz essa pergunta para alguns convidados aqui, que é essa coisa da casa de ferreiro e espeto de pau, né? Assim, como que você, Marcelo, trata seus dados no dia a dia, assim? Você compartilha, você presta atenção nisso? Como é que você lida com essa publicidade que você recebe personalizada? Como é que você presta atenção nisso ou vai no fluxo? Eu presto atenção, mas eu me incomodo menos com isso. Me preocupa muito mais, talvez, a parte mais financeira e tal. Mas não me preocupa ser abordado. Talvez porque eu gosto de entender o que estão fazendo, então eu acabo o nosso usando olhar isso. Então, eu também. tem um olhar diferente, né? É importante a gente saber isso. Mas eu vi uma pesquisa, logo depois da LGPD, que foi feita grande, com uma base grande de pessoas, e eles acharam 3 grupos de pessoas que se preocupam com dados. 25%, é até bem fácil de lembrar, porque os números eram bem assim redondinhos. 25% vai reclamar de tudo, não vai dar consentimento de nada, não confia nas empresas. São os caras pessimistas. Aí não adianta você dizer que tem política, eles acham que todo mundo é contra eles. 25% dá qualquer coisa sem muito preocupação. E a metade, grande parte, diz que não se incomoda em trocar dados desde que aquilo tenha algum benefício para eles, seja uma melhor experiência de consumo, um desconto, mas não só na parte financeira, mas eles esperam que a gente use aquilo para criar melhores experiências, né? Melhores experiências de consumo, melhores produtos, melhores interfaces. Então, isso é importante, quer dizer, é uma visão equilibrada, né? É uma visão de troca, de que os dois lados ganham. Tem até uma frase, a gente estava conversando outro dia sobre se privacidade vai ser um artigo de luxo no futuro, né? Sim, eu ia fechar com essa aí. Então, Não, é isso, assim, acho que esse exemplo que você usou, talvez as empresas tenham que olhar para esses 50%, né, de como comunicar melhor para esse grupo de 50% que está preocupado em o que você vai ter de benefício, porque uma parte não vai querer de qualquer maneira, uma vai querer, né, e você tem que trabalhar esses 50%. E aí, para finalizar essa coisa, assim, hoje, que eu até fiz essa pergunta, né, a gente tem mais barreiras de coleta, a indústria precisa dos dados, e hoje, para quem se preocupa com isso, né, com a privacidade de você compartilhar o seu CPF na boca lá da farmácia, né, no caixa da farmácia, só que é inevitável, né, em alguns casos você tem que compartilhar algum tipo de dado. Você acha que a privacidade é um artigo de luxo hoje em dia? Vai ser um artigo de luxo? Eu acho que vai cada vez mais, e eu acho justo, porque assim, a questão não é dar o dado, a questão, você faz um contrato, troca de dados é um contrato. Nesse contrato, simbolicamente, você está cedendo alguma coisa que é tua, que tem valor para a empresa, e a empresa tem que te dar algo em troca. Então, você pega uma seguradora, uma empresa de crédito. Eu acho muito justo, se eu sou um motorista mais tranquilo, mais consciente, que eu tenha um seguro de crédito, um seguro mais barato do que uma pessoa que se acidentou, que não respeita as leis de trânsito, que traz mais risco e, portanto, mais custo para as seguradoras. Eu acho justo, eu não me importo em ceder o dado para uma seguradora desde que ela me converta isso num benefício. E aí tem um contrato, eu estou cedendo uma informação para um uso específico daquela empresa. Se ela segue o contrato da parte dela e eu sigo da minha, dando dados verídicos, eu acho que é muito legal, né? Agora, se uma pessoa se recusar a compartilhar os dados e ela está no direito dela enquanto consumidor, não está errado ela pagar um seguro maior, porque se a seguradora conhece menos dos hábitos dela quanto motorista, ela vai usar uma curva média de risco. Sim. Então, nesse aspecto, sim, vai custar mais caro você manter a sua privacidade. Sim. A questão toda é, eu não estou abrindo todos os meus dados e nem para qualquer tipo de fim. É uma troca e eu tenho que estar consciente. Então, quando eu estou fazendo isso, eu preciso ter claramente qual é o processamento que essa empresa vai fazer dos dados, para que finalidades, e entendendo que isso vai me trazer um benefício, né? Eu acho extremamente positivo. As empresas de crédito fazem isso há anos, quando elas definem que vão te dar um crédito ou não. Tem um porém aí, e que gera muita confusão.
Não quer dizer que está certo você usar dados inferidos para fazer isso. Por exemplo, se eu disse que eu dirijo, que eu compartilho as minhas multas no Detran, a minha idade, que eu tenho garagem em casa, que eu não ando muito durante a noite, é tudo verdade, estou compartilhando. Compartilhando o jeito que eu dirijo, eu estou compartilhando, é tudo verdade. São dados meus. O que é ruim é quando as empresas pegam dados de terceiros ou de mercado e inferem para você. Tá. Por exemplo, você está dentro de um grupo. Se eu moro numa região que tem muito assalto ou muito roubo de veículo, ou, por exemplo, eu não vou receber um crédito porque eu estou numa região pobre, de onde tem um alto índice médio de não pagamento, de default. Aí pode ser que eu seja o cara mais honesto ou mais bom pagador, mas se eu moro numa região de mal pagadores, não é justo inferir essa característica para mim, porque não é um dado meu pessoal. Então, aí a empresa está encarecendo o crédito para uma pessoa com base no que ela acha que essa pessoa é. É mais ou menos toda a discussão que está por trás, o reconhecimento facial, de você fazer correlações entre a população preta e a questão toda da criminalidade, sim, né? Sim. Não quer dizer que existe uma grande quantidade de pessoas pretas que são criminosos, é que todo preto vai ser um criminoso. Sim. Né? Então que aí são desafios de quem também está por trás disso, né? Assim, desafios assim, da sociedade, mas e você tem um grupo de pessoas, né, que tem uma formação muito parecida, que estudou em faculdades parecidas, que estão por trás da construção dessas inteligências. Por isso que é fundamental ter também diversidade em quem tem esses vieses de a gente treinar os algoritmos com o nosso olhar. Mas tem outra coisa, tem estatísticas. Sim. De usar só a estatística como base. A inteligência artificial trabalha com probabilidades, com base de dados. Se a maioria das pessoas que viajam tem olhos azuis, ela vai dizer que a probabilidade de uma pessoa de olho azul viajar é grande. Mas não necessariamente aquela pessoa tem essa probabilidade. Estou trazendo um exemplo mais positivo para não falar da questão da criminalidade e da relação com a cor. Sim. Mas é mais ou menos por aí. Então, a pessoa a inteligência artificial, ela é força bruta, ela avalia as características das maiorias, né? E ela generaliza um conhecimento, né? E precisa ter alguém que afine isso, né? Precisa ter, como você falou, os desenvolvedores tenham essa consciência, tenham essa diversidade e tem que ter algum tipo de arbítrio para que ainda que ela faça uma recomendação, um apontamento, alguém tenha a chance de tomar a decisão. Mas eu acho que isso, assim, eu trabalhei em banco, né? E eu lembro que a gente mandava defesas de crédito, porque o banco já tinha ali o sistema, né, que ele dava um score ali, aí aprovava ou não o crédito para a pessoa. Mas aí você tinha uma mesa de crédito que você mandava uma defesa, e aí você dava o contexto da pessoa e tal. Hoje eu acho que isso meio que se perdeu, assim, você não tem mais essa defesa. É o sistema que decide, né? E a figura do gerente já, tipo, se baseia muito mais pela inteligência artificial, pelo algoritmo ali, né? Que é o mesmo funcionamento. Do que propriamente por um olhar mais individualizado. Por quê? Porque as empresas querem produtividade, elas querem massificação, decisões rápidas e menos dependente de pessoas, porque as pessoas são recursos caros. Então, e quando você traz isso para plataformas, né, que está tomando decisões para milhões de pessoas ao mesmo tempo, sem que ninguém faça esse tipo de avaliação, o risco é enorme. Sim, não, perfeito. Marcelo, obrigado, cara, pela contribuição aí, foi ótimo. Gostoso. Acho que teria mais pautas aqui, mas se tiver uma segunda temporada a gente pode desenvolver uma outra pauta aí. Obrigadão pela participação, pela disponibilidade aí, valeu. Um abraço aí, até mais. Obrigado, Fabião, foi um prazer, estou à tua disposição na segunda série. Valeu, obrigado, Marcelo, até mais.